Produtos importados que, na minha opinião, tanto na minha automaquiagem quanto na maquiagem profissional e ao longo dos meus 14 anos trabalhando com maquiagem, são diferenciados, valem muito o investimento e que não vão te decepcionar. A maioria deles eu uso há muitos anos, já recomprei mais de uma vez e pra mim, de fato, eles são insubstituíveis. Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa pra falar nesse vídeo, né? Meu Deus! Pega a tua pipoquinha aí, porque o babado vai ser longo. Vamos, galera, mulheres. Vamos. Oi, amigas, tudo bem? Se por acaso tu chegou nesse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas, só pra te contextualizar. Além de trabalhar testando produtos há 14 anos, eu também sou maquiadora profissional há 12 anos. Então, muitos desses produtos aqui fazem parte, inclusive, da minha maleta de maquiadora desde que eu tive um dinheirinho pra poder investir neles. E aí, desde que eu fiz isso, eu nunca mais parei de usar. E olha que a gente tem lançamento no mercado, né? Então, tudo que estiver aqui, eu quero te explicar detalhadamente e te mostrar a aplicação, falando de fórmula, acabamento e tipo de pele que eu indico cada um desses produtos, porque também não é só porque eles são validados por mim, porque eu gosto deles, que significa que necessariamente eles sejam pra ti. Então eu quero especificar e por isso também que eu coloquei algumas categorias repetidas pra gente poder abordar diversos tipos de pele. Vale lembrar que a minha pele é mista, mas como eu disse, teremos produtos para tipos de peles diferentes, e aqui onde eu moro a gente tem as estações bem definidas, então eu sempre preciso de um produto que vá performar bem num inverno bem frio e num verão bem quente, porque a gente tem as duas coisas aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos começar falando de primer, e o que eu quero te dizer é que não tem nenhum! Tu acredita que às vezes até eu acho difícil de crer, mas é porque realmente eu não sou a garota do primer. Eu gosto de alguns, mas não é uma coisa assim, meu Deus do céu, super essencial, que eu invisto muito na maquiagem, não. Inclusive eu acho que a gente tá muito bem servido de primer no mercado nacional no momento. Então vamos direto para elas. Base, que é o nosso maior tópico desse vídeo. Obviamente, vocês sabem que eu sou viciada em base, eu testo bases de todos os preços, de todos os estilos e todos os acabamentos. É uma das categorias de produto que eu mais gosto de testar e que eu mais tenho variedade aqui, sem sombra de dúvidas. É seguro dizer que eu já testei mais de 100 bases, facilmente. Então, vamos começar pela base mais antiga na minha coleção de maquiagem, que é a Forever, da Dior. E eu tenho como provar. Edição, solta o VT do túnel do tempo. E deixa a pele com um acabamento lindíssimo, super natural, muito bonito mesmo. Então essa com certeza foi a característica que eu mais gostei nessa base. Pra mim ela é fenomenal, ela é cheirosa. Ela vem com um pumpzinho assim, ó, então é super fácil pra te dosar. Minha cor, se alguém tiver curiosidade de saber, é 020. Inclusive, lembro como se fosse hoje o dia que eu fui gravar esse vídeo, quando eu tava nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar de uma base muito cara, as pessoas vão me cancelar. Sabe essa preocupação? Que loucura, né? Mas enfim, a Forever da Dior, apesar de ter mudado de embalagem, eu não sei se ela reformulou, eu acho que não. É uma base que realmente eu uso há muitos anos, a minha cor dela é a 1N, e justamente por ser uma base muito clássica, que eu vou aplicar ela aqui. A gente não vai aplicar todas que eu vou indicar, mas essa eu faço questão. Essa é o 09 da Mascavo, e essa base é aquela base de pele bonita, com cobertura e acabamento natural ao mesmo tempo. É uma base luxuosa, ela tem um perfume muito gostoso, mas que pra quem tem pele sensível, isso talvez possa incomodar. Nunca me incomodou, apesar da minha pele ser um pouco sensível, ela não é sensível à fragrância. Ela é sensível a outras coisas. Ela não é só bonita, ela entrega performance também, ela tem durabilidade, ela tem acabamento belíssimo, conforto na pele. É uma base que entra ano e sai ano e continua sendo queridinha e preferida de muitos maquiadores, e isso não é à toa, realmente ela é um clássico atemporal, à frente do seu tempo, e é uma das bases que existem na minha coleção, comprando e recomprando há mais tempo, junto com a Studio Fix da MAC. E não está nessa lista aqui, porque eu também não queria colocar todas as bases que eu gosto, mas aí já fica um pontinho. Studio Fix da MAC também poderia estar aqui. É outra base que eu também comecei a usar há muitos anos e uso até hoje, gosto até hoje. Olha essa base no zoom, ela fotografa lindamente bem. Ela é muito bonita, assim, eu não tenho nem muito o que falar, porque quem usa sabe do que eu tô dizendo. Sabe o que foi engraçado? Esses dias eu me maquiei pra trabalhar, fazer minhas coisas, né? Gravei conteúdo e eu tava com ela. E aí chegou no fim do dia, eu fui fazer faxina. Eu fui limpar areia de gato, eu fui passar pano na casa, varrer a casa, passar pano, fazer tudo. Uma faxininha assim, né? Básica, mas uma faxininha. E eu comecei a suar.
E aí, no final da faxina, assim, eu fui olhar, nossa, que base que eu tô usando mesmo. Minha pele tá intacta. E era a base Forever da Dior e eu não tinha selado. Tu acredita nisso? Porque às vezes até é difícil pra mim acreditar. Ela é uma base que tem esse acabamento mate, então se tu tem a pele muito seca, ela não é a primeira opção que eu te indicaria. Teremos outras aqui que talvez tu vá gostar mais. Porém, ela é esse mate muito confortável e que tem tecnologia aqui nessa composição pra não te deixar com a pele seca. Então não é que ela vai ressecar a tua pele. Mas tu, garota da pele seca, pode ser que prefira uma coisa mais emoliente, mais hidratada, mais luminosa no acabamento. E aí talvez nessa situação essa não te agrade tanto. Mas se tu tem pele de normal a oleosa e inclusive madura, essa base é tudo de bom. E ela é meio autosselante mesmo, porque é muito difícil eu não usar pó com base. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Só que essa aqui realmente a necessidade de pó é muito baixa, só se tu produzir muita oleosidade, tiver muito calor e tu realmente quiser aquela pele bem matificada, que às vezes eu quero e aí eu uso, mas do contrário, eu não sinto necessidade de selar. A impressão que eu tenho é que ela é literalmente se funde com a pele, sabe? Uma base que eu já fiz aqui, ó, muita aluna minha gastar dinheiro e não se arrepender, já usei em diversos atendimentos. Noivas amam essa base. Gente, não tem erro, não tem como errar. A não ser, como eu disse, que tu queira uma pele muito mais luminosa e ela não é o perfil pra ti. Mas tirando isso, ela é muito universal e pra mim não tem erro. Vocês já usaram? Me conta aqui nos comentários. E se tu não usou e tem Sephora na tua cidade, vai lá e experimenta. Ai, mesmo que tu não vai comprar, experimenta. Só pra te entender o que eu tô falando. Aí agora pensando em ti, garota da pele seca, garota da pele madura, vamos pra uma base um pouquinho mais hidratante. E essa é recente na minha coleção de maquiagem, mas ela chegando e entregando tudo. E eu tô falando da High Glam Foundation de Natasha Detona tudo pra caralho. Ai, eu não me controlo, gente. Essa mulher é tudo da minha carreira, sério, Natasha Denona. Tu sabe fazer produto. E é isso aqui que acontece quando um maquiador tá à frente e de fato envolvido com a sua marca de maquiagem. A Natasha Denona, pra quem não sabe, é maquiadora. Ela já maquiou muitas celebridades mundo afora e ela tem a marca já, acho que há 10 anos, se eu não tô enganada. E depois do sucesso do corretivo, que é esse aqui, ó, o High Glam Concealer, ela lançou a sua base, High Glam Foundation, que é pra ter a mesma ideia do corretivo, seguir a mesma linha, né? É só um dos corretivos mais famosos e mundialmente amados, tanto por pessoas que só se automaquiam, quanto profissionais da maquiagem, o que é bem difícil. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Aí surgiu a High Glam Foundation, mais ou menos ali em junho, se eu não me engano, do ano passado. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso testar essa base. Eu amei. Inclusive, a gente tem vídeos de primeiras impressões aqui testando ela. Ela é uma base extremamente... Ah, eu peguei a cor errada. Agora eu vou usar a cor errada mesmo, porque eu não vou desperdiçar. Pra vocês verem como ela fica com cara de pele. E ela tem várias promessas, é uma base que foi desenvolvida na Coreia, é produzida na Itália, tem matéria-prima de primeira aqui dentro, uma formulação super tecnológica, que é pensada para cuidar muito bem da tua pele. E apesar de eu não ser super adepta de ter muito skincare dentro da maquiagem, aqui foi um caso em que isso deu muito certo. Existem exceções, é lógico, né? E essa aqui é uma delas. Porque tem outras propostas, assim, ao longo da vida, sabe? Que eu já usei que eu pensei, cara, talvez esse produto perdeu muita performance porque tem muito skincare. E pra mim a performance é super importante, porque eu me maquio, eu quero que a maquiagem fique na minha cara por 8 horas sem precisar me preocupar, sabe? E olha esse viço, luminosidade, a espalhabilidade dela é uma delícia. O acabamento que ela deixa na pele é incrível. A única coisa que tem de promessa e que eu não concordo muito em relação a ela é o efeito blur, que apesar de na minha pele eu achar que sim, ela dá um pouco desse efeito blur, especialmente na câmera, até porque normalmente quando a marca fala assim, efeito blur, efeito HD, é uma questão mais de como aquele produto fotografa. Então, diz respeito à câmera, à iluminação, né, enfim. Mas, como ela tem esse acabamento mais hidratante, mais brilhante, mais viçoso, isso é o oposto do blur, isso normalmente destaca. Tudo que a gente tem que reflete a luz, que atrai a luz, tipo iluminador, partícula de brilho, destaca a pele. Então, para pessoas que têm poros muito dilatados, vai dar uma ressaltada. Mas aí, claro, tu vem com o pó, sela, tira o brilho e tudo certo. Não é nada que não tenha como resolver. Mas é o único claim dessa base que eu acho que eu não assino embaixo. Tem mais um. E aí eu não assino embaixo para nenhuma base, que é o fato de dizer
que ela é creaseless, tipo, não vai acumular. Pra mim isso não existe produto que não acumula, não importa se ele custa 20 ou 500, 600 reais, todo produto vai acumular, porque a nossa pele tem linhas, já falei isso pra vocês, mas não custa repetir pra quem chega novo aqui, e as linhas elas são o quê? Literalmente vínculos na nossa pele. E se a gente tem um produto líquido ou cremoso, ele vai acabar caminhando conforme a gente faz as pressões, conforme a oleosidade da nossa pele vai sendo produzida, vai juntando com esse produto, ele vai se movendo de um lugar e ele vai acumular nos vínculos. Não tem o que fazer, não tem como fugir disso, sabe? Mas tirando isso, gente, olha que pele linda que essa base faz. Eu tô com ódio que eu usei a cor que fica um pouco amarela pra mim, mas até que acho que não deu tanta diferença assim. Então aqui a gente tem bases para dois extremos de pele. Uma base mais hidratante para uma pele seca, para uma pele que gosta desse viço, gosta dessa luminosidade, assim, que parece que tu bebe 5 litros de água por dia, come verde, tá com todas as tuas vitaminas em dia. Para uma pele mais mate, mas aquele mate ainda bem natural, bem elegante, que preserva a carinha de pele, que fica assim, 5% talvez, do viço e do reflexo de luz que é da Natasha Denona, é muito uma questão de gosto e tipo de pele mesmo, mas que as duas são bonitas, elas são, né? Olha no zoom aí e me fala qual que tu prefere. Como eu tenho pele mista, eu amo e uso muito as duas. Vai depender da temperatura que tá fazendo, né? Que aí eu vou preferir uma coisa mais mate se tiver muito calor, e se tiver mais frio eu vou preferir uma coisinha mais hidratante. E também como tá aquele meu dia de pele. Se eu tô num dia de pele mais seca, num dia de pele mais ou menos, porque minha pele é mista, mas com propensão a seca, especialmente no inverno. E no verão, a zona T fica mais oleosa, claro, por conta do calor, né? Então, literalmente depende, mas também tanto faz, porque as duas são incríveis. Agora, se tu quer uma base com muita durabilidade, se tu faz noiva, se tu quer uma base que te entrega uma cobertura de pele fina, rica mesmo, não tem como eu não falar da Tan e Do de Lancôme, que inclusive eu trouxe aqui 3, porque eu gosto bem pouquinho dela, né? E eu tô usando as minhas da formulação antiga. Ela foi reformulada há pouco tempo, então agora essa é a embalagem antiga, tinha SPF 15, a versão nova tem SPF 35. Honestamente, eu não percebi muitas diferenças entre elas. Para mim, elas estão bem parecidas. Eu não sei se foi alguma questão de componente e de regulamentação, que tem muito isso, que varia muito de país para país, e às vezes tu não pode mais usar um componente que antes tu podia, e aí muitas vezes é por isso que as marcas acabam reformulando coisas que já eram boas, mas que elas precisam mudar por uma questão de regulamentação mesmo. Não sei se foi o caso dela. Só sei que também não teve muitas mudanças na embalagem e eu vou usar essa base até a última gota. Isso aqui eu evangelizei a minha irmã, ela tem, ela ama, e a Daisy já tem uma pele 45+, e também super funciona pra ela. Então, é uma base que eu também indico pra todos os tipos de pele. Ela é muito versátil, muito universal, ela vai funcionar desde uma pele mais seca até uma pele oleosa, com preparação e finalização de pele corretas e direcionadas pra esses tipos de pele, claro, né? E vai ficar belíssima em pele madura, inclusive, junto com a da Natasha Denona, uma das minhas favoritas. Outra opção de base muito clássica, muito luxuosa, com muita qualidade, que tá há muito tempo no mercado. Me contem se vocês já usaram. E eu tô olhando aqui, eu já tô falando de base há 20 minutos, eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Mas eu não tinha como não falar dessa aqui. Double Wear, da Estée Lauder. Gente, isso aqui é um clássico muito absurdo e que inclusive é conhecida como a base das noivas. Vocês já devem ter visto algum vídeo falando disso, né? Porque realmente muitos maquiadores usam. Eu usei essa base junto com a da Lancôme, inclusive num dia super especial pra mim, que foi minha festa de 2 milhões. Além de vários outros momentos especiais da minha vida, essa cor aqui que eu tenho é pra quando eu tô bem bronzeadinha, tá? É 3W1 Tan Tawny. Então, olha o Divo no zoom, só pra gente resumir e não repetir demais. Usar o ladinho menor do 09 da Mascavo. E ele é um corretivo de cobertura média. Tu consegue uma média pra alta. Acho ele bem pigmentado, muito fino, que não acumula excessivamente. E ao mesmo tempo ele é hidratante, ele nunca vai craquelar uma olheira na vida dele. E essa culpa ele nunca vai levar, porque ele tem uma textura mais hidratada, ele também é infundido com skincare. Ao mesmo tempo ele tem uma ótima durabilidade. Tu consegue usar ele sem selar, se tu usar menos quantidade, como eu tô fazendo aqui. Pode selar também, que ele não vai ficar seco. É o corretivo mais lindo que eu já usei. É isso que ele é pra mim. Esse aqui é o corretivo mais universal, que vai se adaptar a mais tipos de pele e mais versátil que eu conheço, porque
realmente tu tem essa liberdade ali na construção da cobertura, se tu quer uma coisa mais leve pra média pra alta. Ele é hidratante na medida certa, ele sela sozinho na medida certa, com o pó ele também continua bonito. É um corretivo que nunca será o culpado pela tua área dos olhos ficar feia. Isso eu tenho certeza, porque ele é muito bonito. Deixa eu mostrar no zoom. Olha esse corretivo na área dos olhos, se ele não tá super fundido com a minha pele. Parece a minha pele, só que melhor, mais uniformizada, com esse viço bonito. E desse lado eu tinha aplicado uma base mais sequinha, então vamos aplicar agora do lado da base da Natasha. Agora eu quero também uma cor dele pra me iluminar, porque essa aqui é bem a minha cor de correção, que é a cor N3. Fica perfeita, ela é neutra, né? E é a terceira dos claros. Uma dica para um acabamento impecável é a tua forma de aplicação também. O pincel fofinho, para isso, faz toda a diferença. Tirar o excesso de produto, mas sem tirar a cobertura, e em deixar esse produto bem assentadinho na região dos olhos. Eu, inclusive, tenho fé que o corretivo incrível de Vicky Botté possa ser parecido com ele. Eu não sei. Vocês já usaram? Já deu tempo de comprar e chegar aí? Tô pensando, eu vou comprar agora e já tô até ansiosa, porque vai demorar pra chegar. Aí eu acabo não comprando por causa da ansiedade. Loucura, né? Sem meu jeitinho. Desequilibrada pela situação em que ela tá. Agora, se tu prefere um corretivo mais sequinho, mas que também não seja seco em excesso, esse aqui é o corretivo pra ti. O Fox Filter de Huda Beauty. Ele tem uma cobertura também de média pra alta. Esse aqui já dá pra me iluminar, então eu vou usar por cima. E vou aplicar do mesmo jeito, ó. Sempre com pincel fofinho. Esse da Mascavo é perfeito, amigas, pra isso. E vou vir dando batidinhas aqui, ó, mais na região abaixo das linhas, que a gente evita colocar excesso de produto na área que já é mais marcada. E eu tô aplicando uma quantidade bem fininha. Essa é uma característica desse corretivo, ele é super fino e ele é um pouco mais semi-mate, então ele não vai dar o mesmo acabamento hidratado que o da Natasha. Perfeito para todos os tipos de pele. Mesmo a seca, que é só tu hidratar, né, tua região dos olhos, porque ele também não chega a ser um mate seco, tá longe disso. Mas ele tem um acabamento visualmente mais sequinho, porém sem o desconforto de um produto muito mate, sabe? Ele é maravilhoso. E esse é o contrário, eu quero a minha cor de correção, porque eu só tenho a cor de iluminar. A minha cor nele, que fica um pouquinho mais claro, é a Marshmallow. Huda Beauty está vindo para o Brasil, então em breve teremos esse querido na Sephora. Eu acho que sim, eu não sei se vai vir ele especificamente, mas duvido que não. Então, provavelmente, ele estará lá. Como a base ficou um pouquinho amarela, eu vou aplicar só um pouquinho de corretivo para iluminar o centro do meu rosto. E vou esfumar aqui, ó, com essa parte de cima do pincel 10. Já mascavo, dá umas batidinhas. Ah, e alguém me perguntou, gente, sobre os descontos do YouTube Shop. Pra quem nunca comprou, é isso aí mesmo, tá? Não é golpe, não. É tipo o que acontece lá no TikTok Shop. A própria plataforma para incentivar a compra fornece cupons que vão de desconto pro usuário, mesmo que o vendedor não precise necessariamente perder, né, de ganhar aquele valor. Então acaba sendo interessante pro vendedor, tá ali na plataforma, e pro usuário comprar por conta dos descontos. Então sim, tá? Esses itens aqui que eu deixo fixados para vocês também, vocês podem entrar através de qualquer um desses itens e vai abrir o parceiro do YouTube que eu selecionei, que no caso pode ser Shopee, Mercado Livre, Época Cosmetics, Magazine Luiza, enfim, depende do produto em si. Ali dentro tu pode navegar e fazer tuas comprinhas dentro do YouTube, que nem é no TikTok Shop. Quem comprou lá já tá mais familiarizado, mas se tu nunca comprou no TikTok Shop é exatamente do mesmo jeito, com a diferença que é um vídeo vertical. Mas pode deixar que o que não tiver link, porque a gente tá falando de muito produto importado, né, que eu não sei se vai ter no YouTube Shop, porque ainda é recente, então não tem todas as marcas, né? Tem marca que tá entrando, tipo, no TikTok Shop agora há pouco, faz 2 dias a MAC entrou, pra vocês terem uma ideia, né? Então as marcas vão entrando aos pouquinhos. Mas igual eu deixo tudo que a gente encontrar link no box de informações, sempre confiram ali, tá? Pronto, a pele iluminada, corretivo simplesmente maravilhoso. Agora, supondo que tu quer uma coisa mais sequinha ainda, sim, o Shape Tape da Tarte continua sendo um ícone à frente de seu tempo. Esse foi um dos primeiros corretivos mais universais e que mais gente na internet, no YouTube Beleza, amava. Digamos que ele era quase unanimidade, que unanimidade total não existe, né? Mas foi uma das coisas mais próximas que eu já vi. E sim, ele continua muito bom, só que ele é um pouquinho mais sequinho, um pouquinho mais fino do que esse da Huda ainda. Eu sinto que ele é um pouco mais líquido, talvez. Não sei se é o meu, né? Mas eu sinto que sim. E tem uma cobertura bem boazinha também, tá?
A cor desse aqui é a Light Sand, pra quem quiser se guiar. Agora, contorno barra bronzer, que vale muito a pena comprar. Eu tenho algumas opções aqui. A primeira delas, inclusive, eu fiz um vídeo de dupes esses tempos e dei uma opção nacional bem acessível pra ti, onde eu te falei, não era idêntico, realmente não é, mas esfumando na pele tinha um efeito muito similar pra quem não queria comprar esse. Então, se tu não assistiu esse vídeo e ficar com vontade de comprar esse aqui, tu vai ser obrigada a ir lá assistir o vídeo de dupes, que tá muito legal, tá? Mas não é porque a gente tem um dupe e eu vou estar sempre querendo, tá? Encontrar opções mais acessíveis e mais democráticas para que todo mundo possa ter uma experiência parecida. Como eu já disse, esses aqui todos não são substituíveis. Então, por mais que existam sim coisas parecidas, eu continuo ainda encontrando diferenciais nele. E é o caso do Laguna 01 da NARS, que é o contorno cremoso mais delicioso que eu já usei na minha vida. Além da embalagem ser linda, a fórmula Ai, gente, é uma coisa tão gostosa de trabalhar, vocês não estão entendendo. Além disso, olha essa cor. Tu já viu um bronzer dessa cor? Porque eu nunca tinha visto. E pra mim, que tenho a pele neutra fria, ficar laranja com bronzer é 2 toques. É muito fácil. E esse aqui é simplesmente a cor perfeita. Entre bronzer e contorno, eu diria, pro meu tom de pele. Sou apaixonada nesse tom, nessa fórmula assim que parece uma manteiga, desliza no rosto. E isso realmente eu não consigo encontrar em nenhum outro produto exatamente igual. A gente tem semelhantes, né? Mas igual não, entendeu? Então, ele é uma delícia, ele é muito maravilhoso. E eu compraria de novo, aliás, vou comprar de novo quando acabar, com certeza. E aí tem uma opção de bronzer líquido que segue a mesma lógica da questão do tom. Especialmente bronzer líquido. Eu nunca vi um bronzer dessa cor aqui. Sem mencionar a embalagem, né? Olha essa embalagem, esse pump maravilhoso que realmente, ó, dosa o produto. Olha esse pouquinho. Não é tipo qualquer pump. Não, é um pump bem cirúrgico para te tirar a quantidade de produto que tu quer. O que para mim é muito importante, porque o que eu tenho de corretivo com pump não dosa nada, ou não só corretivo, né, mas primer, outros produtos, por exemplo, o Prolongwear da MAC é um que é assim, não consegue dosar o pump. Ele sai, pelo menos da embalagem que eu tenho, que eu não sei se mudou, porque faz um tempinho que eu comprei ele. E esse aqui é o extremo oposto disso, sem contar na cor que fica impecável pra mim. Quente na medida certa. Então, enquanto esse da NARS eu sinto que fica mais entre um contorno e um bronzer, o que pra mim é maravilhoso, porque eu também tenho os dois efeitos, o da Natasha é a cor de bronzer perfeita pro meu tom e subtom. Sem tirar nem pôr, pelo menos assim, né? A cor que eu acho perfeita, a cor que eu gostaria de ter num bronzer, que eu nunca encontrei no mercado nacional ou gringo. Esse aqui é o primeiro, inclusive importado, que eu chego e consigo esse efeito de cor. Sem contar nessa fórmula, olha isso aqui. Vocês estão vendo esse viço que ele adicionou pra pele? Só que ele fica quase sequinho. É um acabamento semi-mate, porém com essa luminosidade e esse viço de produto mais hidratante. É uma loucura essa fórmula. É um produto super novo, super recente, mas eu quero falar pra vocês com toda a segurança que eu posso passar que eu nunca testei um bronzer com essa fórmula. Ela é líquida, mas é muito fácil de trabalhar, porque ela assenta na pele de uma maneira que ela não parece líquida, sabe? E ao mesmo tempo ela é muito fina, translúcida na medida certa, entrega o pigmento na medida certa, tem esse acabamento luminoso com esse sensorial mais sequinho que eu também nunca vi em produto líquido que não fosse base. Então é por isso que ele merece muito entrar aqui pros clássicos, mesmo sendo um baby, né? Esse que eu tô usando não é o primeiro tom. Pelo contrário, tá? Esse aqui é o Medium Warm, que significa que ele é um médio quente. São 7 cores e é incrível que eles são divididos por tom de pele, por profundidade, né? Então essa aqui é a pra Fair to Light, que é pra pele bem clara. Essa é pra pele clara. Essa é pra média natural. Essa aqui é média quente, média warm. Esse tom aqui, que é pra peles super claras. Perfeito, nenhum deles tem saturação pro laranja excessivamente. Além de ter um tom bem escuro aqui, eu não sei se essas são todas as cores, tá? Porque eu recebi o press kit, só que eu já usei esses tons em modelo. Então pode ser que tem algum outro perdido. Eu não olhei no site pra ver, mas enfim, né? Esses 7 tons que eu mostrei aqui são bem abrangentes. Eu gostei muito dos extremos de cartela e eu nunca vi um tom de bronzer como aquele primeiro tom ali que eu te mostrei, que é
perfeito pra pele clara com subtom neutro, porque ele não é muito quente, ele também não é muito frio pra ser um contorno, sabe? E é isso, entendeu por quê, né? Que não tinha como eu não falar sobre eles. É um acontecimento no mundo dos bronzers, na minha visão, mesmo dos gringos, tá? Não tô falando só de nacional, não. E blush é uma coisa que eu também teria, mas talvez quase 5 opções pra falar pra vocês, mas eu tentei dar uma filtrada, justamente pensando que depois a gente pode fazer guias mais focados, com mais quantidade, né? Até pra não ficar confuso pra vocês aqui. Mas realmente, amigas, tu pode confiar de olhos fechados que todos esses produtos são impecáveis, tá? Se alguém teve algum problema com eles, me fala aqui embaixo, amiga, porque não querendo tirar a culpa do produto, não querendo culpabilizar a vítima, mas pode ter sido alguma questão de aplicação, porque, gente, eles entregam tudo, tá? Então qualquer um deles que tu quiser investir, tu vai estar investindo bem. Eu não posso deixar de falar de um dos melhores blushes líquidos que eu já vi na minha vida, que é assim, ó, com um pingo, tu tem o blush. Vou aplicar com o pincel mais fofo da Mascavo. Esse blush líquido é tão bonito e ele tem um rendimento tão absurdo, uma pigmentação que ao mesmo tempo que ela é bem presente, ela é muito fácil de ser trabalhada, então tu não fica chinelada. Ele tem uma durabilidade excelente na pele, não à toa que ele é um dos blushes mais queridinhos, mais amados mundialmente, que é o blush da Rare Beauty, o líquido especificamente na cor Happy, esse aqui, mas não só o Happy, tá? Qualquer cor de blush líquido da Rare Beauty entrega muito, na minha opinião. Olha essa corzinha. E ele ainda deixa essa pele mais viçosa também, sabe? Ai, fica belíssimo. Olha como ele devolveu um pouco de viço pra pele, que eu tô com uma base mais mate nesse lado, né? Se bem que aqui eu tava usando corretivo, né? Mas eu achei que com o blush ficou meio que no mesmo acabamento aqui, ó. Que eu tô com tudo de Natasha. Né? Ele assenta bem na pele, então não acho que tenha necessidade de selar obrigatoriamente, apesar de eu recomendar que tu sele para durar mais, né? Para estender ainda mais essa durabilidade. Mas ele fica com um toque bem sequinho. Agora, blush cremoso, eu me contive ao máximo para falar só de um. Eu vou falar do blush do Patrick. Gente, o Patrick, ele entrega tudo no blush, tá? Realmente. A gente tem uma embalagem perfeita, belíssima, um espelhão, proteção aqui no blush, coisa que muito parecidamente a gente tem também em algumas outras mais acessíveis agora, né? Mas ele foi o primeiro. Ele tem a textura de blush cremoso mais gostosa que eu já vi. Esse aqui é o Just Enough, eu também comprei com a Rosa Lima Shop, eu vou colocar aqui do lado do blush da Rare, pra ficar bem clara a diferença de cor. Olha como ele é translúcido, ó. Então, é um blush extremamente fácil de esfumar. E olha esse viço, era esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Essa energia de pele que ele entrega, essa pele quase vitrificada, tá vendo? O blush da Rare fica bem sequinho, eu vou aplicar com o mesmo pincel da Mascavo. Olha isso aqui. Ah, ele entrega tudo, gente. Ele não tem excesso de pigmento. E por mais que ele deixe esse acabamento belíssimo, com esse glow bem de dentro pra fora, ele também não fica melequento. Eu não sei qual é a magia que acontece nessa fórmula. Mas assim, de blush cremoso é disparado a minha fórmula favorita. Pelo menos até agora. Porque vamos combinar, né? Com tanto lançamento, menina, sim, tudo pode mudar, né? A qualquer momento. Porém, tem muitos aqui que seguem invictos, né? Então não é tão a qualquer momento assim. Diferenças de cores, pra quem quiser saber. O Happy é esse tom mais quentinho, um pouquinho mais salmão de rosa. E o do Patrick, que é o Just Enough, é um rosinha bem frio na medida certa. Não chega a ser lilás, pelo menos não no meu tom de pele, né? E fica bem delicado. Ai, muito lindo. O cremoso. Agora a gente vai aplicar o em pó. Vou aplicar o em pó dos dois lados pra gente dar uma igualada. Então, primeiro aqui do lado da Rare Beauty. O blush em pó, ele tem uma quase cintilância e um acabamento super acetinado na pele, que eu acho que deixa esse combo ainda mais lindo. E tu sabe, né, que o Patrick diz que, na verdade, na fórmula dele, tu deve usar primeiro o em pó e depois o cremoso pra deixar com esse efeito viçoso. Eu já fiz, achei bem bonito, não é o que eu mais curto, porque eu acho que, pra mim, que sou um pouco estabanada e quando eu tô assim, ó, sai mais rápido, tá? Então eu prefiro selar da forma tradicional, mas também tem essa outra maneira de usar. Eu ia quase derrubei, tu viu, né? Foi quase.
Que susto! Eu ia aplicar ele dos dois lados, mas eu não vou porque tem outro que eu preciso te mostrar, então. Patrick é a primeira opção, pra quem quer uma coisa mais duo, com creme junto, uma coisa translúcida, muito fácil de trabalhar, que tu pode usar nos lábios, também fica lindo. Adoro usar os blushes cremosos dele na boca, acho que fica tudo. E ainda tem a opção em pó, que pode usar sozinha, então, um produto muito versátil. O único defeito é que essa embalagem belíssima suja muito, né? Mas faz parte, eu não tenho muita frescura com isso não, limpo. Tá novo. Mas agora, se tu quer só uma opção em pó, muito parecida com esse acabamento acetinado, mais translúcido do Patrick, mas ainda um pouquinho mais baby pink, que é essa cor que a gente ama, o Make Me Blush da YSL Beauty na cor 42, com essa embalagem. Riquíssima! Pra mim, valeu todo o hype, cada realzinho investido. É muito difícil de achar só, tá? Eu não achei aqui na Sephora do Brasil de jeito nenhum, tava sempre esgotado. E aí eu redirecionei. E aí eu consegui, com a Rosa Lima também, tá? Olha isso, olha essa cor. Então até pra vocês verem o tanto que eu queria ele, né? Gente, olha esse acabamento. A pele fica parecendo um pêssego, um veludo. A camada dele é extremamente fina. É um refinamento de pigmento, de fórmula muito diferente. Acredita na mãe. Vai na Sephora, já te falei, né? Vai na Sephora, achar essa bendita dessa cor, experimenta. Eu não posso falar sobre as outras cores, porque eu não conheço, eu não testei nem na Sephora. Eu não sei se elas têm exatamente esse acabamento, com esse viço lindo. Mas, sinceramente, eu acho que não. Acho que é tudo na mesma pegada de fórmula e de acabamento. Eles são feitos na Itália, tem essa embalagem perfeita e assim, dura muito, gente, porque é um tiquinho. Swatch é bem rosinha, tá vendo? Tem uma leve luminosidade, ó, e aí tu vai esfumando, tu vai vendo essa mágica iluminadora extremamente refinada acontecer. Essa pele, pelo amor de Deus, e vejam como ele é mais iluminador e um pouco mais translúcido, enquanto o do Patrick, tá? A parte em pó é mais pigmentada, ó, e não é tão iluminadora. Então, apesar deles terem semelhanças, eles são diferentes, por isso que eu achei muito necessário trazer os dois, mas especialmente para vocês verem esse viço aqui, nessa pele, que esse blush dá pra mim, realmente. Eu quero as outras cores. Eu queria não querer, eu queria poder chegar aqui pra ti e falar que eu não gostei. Eu não ia mais gastar meu dinheiro com ele, entendeu? Mas infelizmente ou felizmente, eu amei. Mas também tem que falar que amigas não escondem segredos, né? Gente, isso é um filme? Esses aí são os novinhos, né? São as opções mais recentes no mercado. Mas a gente tem aqui dois velha guarda, dinossauros, que entregam muito, especialmente no quesito blush compacto em pó. É uma coisa que a gente tem reclamado, né, e pedido mais para as marcas fazer. São os blushes da MAC, amigas. Eu amo essa fórmula de blush. Esse aqui é um grande clássico da marca, que é o Margin, que é um blush Frost, ou Frost. E olha como ele gruda na pele. A minha pele não tem nada, amiga? Não tem base, não tem nada? Porque ele é um blush bem compactado. Então, dificilmente é aquele blush que vai esfarelar, que vai quebrar com facilidade. Eu amo essa compactação da MAC. Só que ele também não é aquele blush super forte, justamente por esse motivo, né? Então, ele é bem neutrinho. Vocês viram ali na cor, né? Deixa eu ver se eu consigo aplicar um pouco aqui. Ele dá uma leve neutralizada. É que esse rosa também é bem rosa, né? Ai, do outro lado eu não quero aplicar, então eu não vou. Porque tá tão lindo. Enfim, eu amo essa cor. É bem nesse estilo que eu te falei. E aí depois a gente tem também esse aqui, que não é acabamento Frost. Pelo menos não tem aqui na embalagem. Que é o Sweets for My Sweet, que é super cintilante. Eu vou colocar aqui do lado. Esse aqui já entrega bem mais pigmento. Olha a diferença. Mas também é maravilhoso. Ele esfuma também um pouquinho mais fácil, mas dá uma boa grudadinha, ó. Como onde pegou o dedo com mais força ficou grudado. E apesar dele não ser tão compactado quanto o Margin, ele também tem uma compactação muito boa. E esse aqui é um rosa mais estilo Orgasme, né? Um rosa um pouco mais salmão e com brilhinhos dourados. Todos eles, amigas, tanto as cores eu amo e sempre tenho na minha maleta, porque eu consigo usar em vários tons de pele, especialmente os da MAC, né? Os do Patrick, como eu falei, são mais recentes. E o da YSL acho que é o mais recente de todos, foi o último que eu comprei. Mas os da MAC sempre estão no meu kit. Inclusive, eu peguei aqui um cremoso também, que é o Soul Natural, o Glow Play Blush. Maravilhoso também. Nessa fórmula tá incrível, assim. Incrível. Ela é um cream to powder.
E olha esse tom que neutrinho, é o blush mais neutro que eu tenho na minha coleção. E assim, se eu tivesse que te indicar uma cor, se tu é mais clarinha, essa aqui e a True Harmony, que é um tom de marrom mais frio. Ai, amiga, aquilo é tão lindo. E ainda dá, aquele ainda dá pra uma pele média. Esse aqui eu acho que mais pra uma pele clara mesmo. E aí as cores mais intensas eu não tenho nenhum dessa linha Play, tá? Mas enfim, a gente pode falar também, né, sobre categorias especificamente e de marcas, ou categorias de blushes importados, ou os 10 blushes mais top da Sephora, algo do gênero nos próximos vídeos. Vocês vão deixando tudo o que vocês acham que eu tenho que falar mais aqui nos comentários, que eu tô tirando várias ideias de vídeos daqui. Encerramos o tópico blush e vamos para o tópico pó. E não vai ter parte 2 desse vídeo, inclusive também por causa de comentários de vocês. Ela comentou que queria saber todos os importados que valiam a pena, sem parte 2, tudo num vídeo só. Falei, tu tem certeza, amiga? Então tá isso, o vídeo tá tendo 1 hora, saiba que é graças a essa seguidora, tá? Próximo tópico, pó. Vou começar falando de pó translúcido, sem cor nenhuma, que eu sou apaixonada. Eu já comprei mais de um esse pó, acho que o primeiro dele eu comprei deve ter uns 10 anos. Que é o Invisible da MAC. Ele é aquele pó branco mesmo, que não adiciona cor, extremamente fino, mas põe fino nisso, assim, fino, fino, fino mesmo, tá? E ele é um pó com uma leve cintilância, mas é muito leve. Eu acho que a câmera nem vai conseguir mostrar, mas eu vou tentar. Não é uma cintilância, eu me expressei mal, é um acabamento acetinado, ó. É aquele acabamento de pó que deixa a tua pele bem sequinha, bem mate, mas sem parecer seco por conta desse acetinado. Mão sem e mão com. Esse é o pó mais fino dentre todos que eu vou te indicar aqui hoje. Então, pra ti que procura esse pó invisível mesmo, que vai manter a tua maquiagem no lugar, que vai selar, mas sem adicionar camada, sem adicionar cor, sem ser muito mate, com esse leve acabamento acetinado, é esse aqui. Como a gente tá falando de pele, eu também quis trazer outros estilos de pó para atender outras demandas, tá? Então, pra ti que quer um pó mais mate, mas ainda assim com acabamento levemente aveludado. Então ele, apesar de ser bem mate, não é seco, não é desconfortável e também dá um pouquinho de cobertura e, por isso, um pouquinho mais de efeito blur. Não tem como. Huda Beauty Easy Bake Powder também é um pó que eu já comprei 2 vezes e acabar com o pó inteiro assim pra mim, muita coisa, tá? Vou aplicar com o mesmo pincel multifuncional. Esse aqui é da Guava, gente, que pincel maravilhoso. Vocês já viram isso aqui? Deixa eu só fazer esse adendo. Ele é um pincel, tem 4 ponteiras, então aqui tem a parte do blush. Esse aqui é de aplicar batom ou um pincelzinho de detalhes. E a outra ponteira também sai. Olha isso, esse aqui é pó e super macio. Olha essa cerda. Ai, uma delícia! Aí tu rosqueia e tem um pincel de sombra. Literalmente 4 pincéis em um. Eu achei muito genial isso aqui, tá? Mas muito genial, mesmo. Enfim, inclusive talvez a gente ainda tenha cupom ativo no site de Guava de 15%, tá? 15%? É 15%, é Duda Fernandes, se eu não me engano, que eu fiz uma ação com eles lá no vizinho e aí o cupom ainda tá ativo, se tu quiser aproveitar. E assim, amiga, que pincel macio, tá? É uma cerda deliciosa. Vai ser outro, assim como o da Mascalbo, que vocês vão me ver usar até dizer que chega, que eu amei. O pó da Huda, eu até prefiro aplicar com a esponjinha puffer do que com o pincel, porque eu acho que a gente consegue mais ainda o acabamento blur que ele dá. Mas como eu não queria que ficasse tão diferente do Invisible, eu deixei assim. Porém, eu senti que a diferença ficou bem sutil. E não que eu quero que fique diferente, mas eu quero mostrar pra vocês exatamente o efeito do pó da Huda, ó, que é isso aqui, ó. Um pouco mais de cobertura, traz um efeito mais aveludado, um blur maior, né? Porque é um pouco mais fundo mesmo. Não tão fino quanto o da MAC. Esse que eu tô usando é o mais rosado, ele é na cor Cherry Blossom Cake. Vou aplicar do outro lado também, só pra deixar o mesmo efeito. Eu comprei alguma viagem pros Estados Unidos, com certeza mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas. Comprei há muitos anos atrás. E esse pó continua sendo, pra mim, um dos melhores do mercado nesse estilo. Que ele tem de ser mais sequinho, mais aveludado, translúcido, dá essa iluminada, dá essa leve cobertura. Perfeito, impecável. Ai, sem defeitos, olha essa pele. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Não só do pó, né? Mas o pó dá um acabamento bonito, né? Ai, eu amo esse pó, amigas. E já esse próximo pó é bem específico. E ele ama e eu odeio. Quem ama realmente é enlouquecida por ele. E quem odeia, odeia com todas as forças que tem no seu corpo. Que é o Prisme Libre da Givenchy, especialmente, né, a edição
lançada, que mudou e ficou com uma leve cintilância. Esse sim é cintilância, não é acetinado, tá? Então esse aqui é um pó pra ti que quer um pouco mais brilho. Às vezes tu tem a pele muito seca, por exemplo, e aí tu quer selar a tua pele, porém tu quer deixar um efeito um pouco mais luminoso. Na minha opinião, ele não é um pó de entrada pra te comprar como, primeiro pó que tu tem. Não, é pra ti que já tem essas outras opções de pó de selagem, de pó de efeito blur, e aí tu quer algo diferente pra ocasiões diferentes. Aí tu vai nesse aqui. É um pó que vai ficar lindo pra te usar numa pele de noiva, fotografa muito bem. Eu não acho que se tu aplicar na dosagem certa, ele saliente a textura da pele, por mais que ele tenha esse glow, né? Mas sim, se tu exagerar, aí, com qualquer produto com glow, é isso que ele vai fazer. Mas ele deixa a pele muito bonita, ó, com esse viço. Normalmente a gente perde totalmente com o uso de outros pós. E a forma que eu mais gosto de usar ele é junto com outro pó, exatamente. Então, por exemplo, se eu fosse usar só ele hoje, eu não usaria o da Huda. Eu selaria com pó translúcido, no caso poderia ser o Invisible da MAC, e depois eu viria com o da Givenchy pra dar esse acabamento, esse toque finale mais glowzístico, sabe? Mas é isso, ele é bem específico, apesar disso, pra quando eu quero esse efeito, pra mim, não tem outro, ele é perfeito. Pó compacto importado que eu uso há anos, acaba eu compro outro, eu tenho várias cores, porque eu tenho na minha cor, eu tenho cor de todas modelos que eu mais maquio, é o Mineralize Skin Finish da MAC. Esse pó é o pó mais aveludado, que dá um polimento absurdamente lindo pra pele que eu tenho. Inclusive, ó, meu Light Plus tá na reba da reba, tá no fim da sua vidinha. Talvez esse seja... Não, o último uso acho que ainda não, mas eu amo usar ele pra polir a pele. Quando eu quero um pouco mais de cobertura e adicionar esse acabamento aveludado, é nele que eu vou. Eu dou essa depositadinha assim, e ele vai te entregar o quê? Pele de veludinho. É isso, especialmente se tu usa assim como pó de finalização. Depois que a tua pele já tá selada, tu vem com ele pra polir. Eu gosto de usar ele também pra varrer baking, pra varrer pó translúcido, pra esfumar o pó translúcido aqui da região dos olhos, pro blush, pra bochecha. Esse pó é maravilhoso. Então eu tenho aqui a cor Light Plus, eu tenho aqui também a Medium Gold, a Medium Dark, a Deepest Dark e a Medium, que é a que eu mais uso, também tá na reba. Mas é isso, né? Que outro pó que eu tenho? 6, que eu comprei. Não foi tipo recebido de press kit que eu recebi todas as cores. Nenhum, só esse. Então acho que isso quer dizer alguma coisa. Tu já usou, tu gosta, tem algum outro pó compacto que tu acha que entrega esse efeito parecido que tu me indicaria, porque pelo amor de Deus eu preciso testar? Me conte abaixo. Lembra que eu falei que a gente ainda ia ter um contorno em pó? E o meu primeiro pó que eu tenho desde o meu primeiro ano como blogueira, e eu sou blogueira há 14 anos, são os contornos em pó da MAC. São muito bons. Por quê? Textura, fórmula, acabamento, sim, mas principalmente cartela de cores. E cartela de cores maravilhosa. E assim, eu não sei atualmente, porque eu não conheço todos os contornos em pó do mercado. Eu até tô bem por fora nessa categoria, porque eu tô bem servida já com o que eu tenho aqui, então eu acabo não procurando tanto. Mas eu não conheço outra marca que tenha uma cartela de cores de contorno em pó tão boa quanto a MAC. Então, por isso, pra mim, eles são imbatíveis. Especificamente, eu gosto muito da cor Sculpt, que eu acho que é um neutro muito bonito. Para peles mais escuras, a Shadowing. Os meus dois tons favoritos e mais diferentes, que eu não consegui achar nenhum outro parecido, então eu continuo comprando eles. E que a gente tem mais um pó, que eu já falei pra vocês 1000 vezes ao longo desse tempo que eu tô na internet, que é o Emphasize da MAC, que é um pó pra iluminação mais ou menos na pegada do pó da Givenchy, só que compacto. É mais ou menos a mesma ideia. O da MAC eu diria que com uma camada mais completa adiciona um pouco menos de brilho do que o da Givenchy na mesma proporção, sabe? Mas é bem parecido, assim, o acabamento. Vou pegar um pouquinho do Sculpt com esse pincel chanfrado, que é outro multiuso de guava também, e vou aplicar só para dar uma leve profundidade a mais. O que eu gosto é que ele não é necessariamente aquele contorno super frio, ele também não é quente. Ele é um neutro para mim, exatamente isso, um neutro. Dependendo da pele, ele fica um pouquinho mais quente, neutrinho ainda. Quase quente, mas mais neutro. Agora, iluminador, eu vou ficar só na categoria de compactos, porque eu me dei por conta que eu nem tenho iluminadores líquidos. Fiquei meio chocada até com isso. É uma categoria que eu acho que eu vou ter que explorar um pouco mais. Vou falar aqui de dois que vocês já estão carecas de me ver
indicando. E assim, amiga, vamos ser sincera, por mais que no mercado nacional a gente esteja muito bem servido de iluminadores belíssimos, eu ainda não encontrei nada igual a esses dois aqui. Tô falando da paletinha Glow Face Palette da Dior Backstage e do Soft and Gentle da MAC. A paleta da Dior, na minha opinião, é um pouquinho, é pouca coisa mesmo, mais fina do que o Soft and Gentle, porque ele tem um pouquinho mais de partícula de brilho. Então, se tu gosta desse iluminador bem fininho, bem lustroso, vai amar essa da Dior, sem contar que vem 4 cores, né? E eu acho que as 4 são muito usáveis. Se tu é maquiadora, então tu tem tom pra todo mundo aqui. Eu acho que ela vale muito a pena pela textura e o acabamento de iluminado que ela dá. Já o Soft and Gentle, ele tem mais mica na composição, mais partícula de brilho, é uma partícula um pouquinho mais grossa, mas de forma nenhuma é grosseira, ela é só um pouco mais presente e visível, que dá esse glow assim que fica no meio termo perfeito pra mim. Eu acho que ele é um iluminador que agrada a maioria, mas se tu é mais discreta, vai no da Dior. Vocês estão vendo, né? Dá pra ver perceptivelmente a diferença. Baixa aí a luz que eu acho que vocês conseguem ver bem. Isso pra mim é muito nítido. Inclusive, conte-me nos comentários qual é o efeito que tu prefere. De sombras, a gente tem várias opções que, sinceramente, são muito boas. As sombras importadas, elas são diferentes, realmente, sabe? Tem coisas que a gente ainda não conseguiu reproduzir aqui. Consegue reproduzir muito parecido? Sim, mas ainda não é igual. E assim, as sombras mate mais incríveis que eu testei nos últimos tempos, que é tipo um cream to powder, e vocês até vão ver isso bem visivelmente, são as sombras da Natasha Denona. Mais especificamente, essa iSculpt Texture and Tone Palette, que tem em 2 cartelas. Essa aqui é de tons frios, inclusive a minha caiu no chão, e essa sombra quebraram, e eu só apertei com o dedo, e elas voltaram a se compactar, justamente porque elas são esse híbrido entre pó e creme. Como se não fosse suficiente, a Natasha também fez outra em tons mais quentes. Na minha opinião, é mais bonita, ela tem mais brilhos, inclusive, mas eu acabo usando mais essa aqui, porque no dia a dia a gente usa mais mate mesmo, ela tem mais mate, e ela também tem tons mais frios, como o meu subtom é frio, tenho mais dificuldade em encontrar sombras de subtom frio, eu acabo priorizando essa, mas as duas são maravilhosas. E assim, as sombras mate são muito gostosas, muito fáceis de trabalhar, e as cintilantes, aquele brilho Natasha Denona Style, né? Super refinado, maravilhoso. Olha essa sombra aqui, é um leve acetinado, é muito diferente. Esses swatches são dessa aqui, que é a paleta com predominância de tons mais frios, que se chama Soft, porque ela não pensou só no subtom, ela pensou também na intensidade. Então, por isso que o nome dessa é Soft, de algo mais levezinho. E a com predominância em tons quentes é a Dramatic, que tem tons mais médios e escuros. Achei isso genial, sinceramente. Adorei, de verdade, assim. Eu não vi ainda nenhuma marca fazer isso, então mais um ponto pra Natasha, que realmente está detonando demais, né? Vamos combinar, que loucura. Ela dominou esse vídeo. E assim, tem produto que ficou de fora porque eu fui muito rigorosa, tá? Mas eu queria ter colocado um blushzinho dela aqui. Mas enfim, vamos conter. De paleta, essa aqui é a única mate que eu peguei, então vamos fazer um olhinho aqui bem tranquiluxo. Eu vou usar a Y2. Tirar aqui o excesso. Parece super clara, né? Mas olha essa pigmentation, amiga! É uma loucura. Olha a cor aqui da sombra, ó. Tu olha, tu não pensa que ela vai ser tão pigmentada, né? Mas ela é. Contar que essa cor fica perfeita aqui é pra contornar o nariz também. Tem várias cores nessa paleta que tu pode usar como contorno. Que textura macia, sério, vocês não estão entendendo. Mas antes de eu falar dessa próxima paleta, eu queria falar de sombras unitárias que eu gosto muito, tá? Especificamente 2 com brilho. Sombras da Urban Decay, pra mim, continuam simplesmente perfeitas. Especialmente, né, as com brilho, que foram as principais responsáveis, acho, por deixar a marca tão famosa. Olha isso só! Isso aqui é uma piada. Nessa época aqui, não existia Pat McGrath. E olha o que Urban Decay entregava. Essa querida é a Solstice, que tem esse dual chrome, assim, que vai variando, né, conforme a luz, pra mim, perfeita. Segue invicta. Inclusive, até separei aqui, é uma paleta que eu não desapego de jeito nenhum. Ela tá até com o plástico. Foi uma das minhas primeiras paletas importadas. Foi uma coleção da Urban Decay com o Mágico de Oz. Olha que linda! Ai!
segue intocável e assim permanecerá. Tem uns 12 anos, essa paleta aqui, talvez 13. E também não poderia não falar de sombras que fazem muito parte da minha carreira. Eu peguei aqui uma brilhante que tá só na capa da gaita, pra tu ver o tanto que eu uso. Ela não é com brilho, na verdade, ela é cintilante. É a Crystal Avalanche da MAC. Quem me segue há muito tempo também talvez lembre de eu falando dessa sombra. Olha esse tomzinho pra iluminar, isso aqui é tão 2016, eu amo. Eu faço até hoje, né? Pra mim é o tom mais perfeitinho, assim, que eu tenho quando eu quero o cantinho branco iluminado. E assim, pelo menos que eu tenha dedado, que eu tenha testado, ainda não encontrei nada igual, tá? A essa Crystal Avalanche. Eu também gosto muito das sombras opacas da MAC. Não vou mostrar aqui, que você sabe, aquele panzinho, eu tenho uma paletinha com algumas cores. Eu acho elas mais compactas, mais durinhas. Então tem essa questão, elas são muito diferentes da Natasha, por exemplo. Elas são já pra quem gosta de uma sombra mais dura mesmo. Vai dar aquela carcada no pincel, não vai esfarelar tanto, mas que também não vai trazer tanto pigmento pra pálpebra. Por outro lado, elas são muito pigmentadas, então também não precisa de tanto produto pra que tu tenha o pigmento entregue, sabe? Mas, pra mim, as sombras importadas que mais valeram a pena comprar em todos esses anos que eu testo e conheço maquiagem, que infelizmente, sim, é a mais cara e ainda assim é a que eu mais acho que vale a pena, são as Lightwork de Danessa Myricks. Que é essa paleta? Já começa que ela é toda desmontável, tu consegue tirar aqui todos esses cestetos, separar, porque ela é toda de imã, então tu não precisa levar esse paletão pra onde tu for. Além disso, tu consegue destacar e trocar as sombras entre os cestetos, então eu posso pegar esse amarelo, colocar aqui nesse de azul e vice-versa, e fazer minha paleta personalizável. Aí aqui na frente, tu tem um espelhinho, que não é só um espelhinho. Ele serve para te tapar a tua paletinha, o teu cestetinho e levar por aí. Mas aí tu pensa, nossa, mas vai quebrar, né? Ainda mais sombra com brilho. Ele tem a roupinha dele, o próprio estojinho. Aí tu coloca aqui e pronto, tu transforma uma paleta desse tamanho numa paleta que cabe dentro desse estojinho. E tu ainda pode empilhar essas duas uma em cima da outra. Então, assim, além da fórmula, que pra mim é inigualável, eu tenho também as sombras da Pat McGrath, eu amo, mas pra mim, as da Danessa ainda são mais diferenciadas, ainda entregam um quê a mais. Especialmente pro meu estilo, porque eu gosto, né? Brilho e tudo mais. Eu amo um brilho, né, amiga? Então, assim, eu gosto do brilho brilhando, entendeu? O brilho tem que estar brilhando. E elas são dual chrome, né? Então aqui, ó, vou te mostrar. Eu não consigo me acostumar com isso. Olha isso. É a coisa mais linda que eu tenho na minha coleção. Aí vai baixando a luz assim, ó, ela vai ficando de uma cor. A luz dá no meio dela, ela reflete uma outra cor. É a coisa mais artística e maravilhosa que eu tenho nas minhas maquiagens. Mas eu deixei por último também, porque é óbvio que tu não precisa dessa paleta, especialmente porque é uma paleta cara, né? A não ser que tu goste muito de brilho, que tu ame, seja apaixonada, vá usar de fato, colecione maquiagem, que um investimento pra ti não seja necessariamente uma questão, aí ok, né? Daí super indico tu comprar, tu vai ser muito feliz com ela. Mas se esse não é o teu caso e tu também não trabalha com maquiagem, gente, não tem porquê, sabe? Aí tu fica nas sombras da Urban Decay, nas sombras da MAC, também trazem um brilho muito bonito e são unitárias. Aí tu vai lá e compra na cor que tu quer, na que tu gosta só e pronto. Não faz sentido tu ter uma paleta dessa se não for nessas duas situações que eu falei, que são mais esporádicas, né? São menos comuns. Ai, vamos aplicar uma aqui? Ai, gente. Acho que eu vou aplicar essa aqui, ó, que é meio rosa, um dourado. Só que assim, vai ficar super sem graça, porque eu tô sem fundo aqui, mas é que mesmo sem graça dela... Para! Ainda tem muita graça. Olha o que é essa sombra. Eu não sei se tá aparecendo na câmera, mas assim, ó, quando eu olho mais com a visão periférica, eu vejo dourado aqui no centro. E aí, quando eu olho de frente, eu vejo rosa. Ela é muito dual chrome, gente. Ela brilha demais. É a coisa mais linda. Tem que fazer algum vídeo com ela, né? Só que eu ainda não sei de que maneira. Que eu não quero fazer um vídeo só pra ela. Porque eu acho que não é uma paleta que vai interessar tanto as pessoas, justamente porque ela é muito cara, né? Daí me falem sugestões de conteúdos que vocês acham que eu posso encaixar ela e que vocês acham interessante de assistir. Sejam sinceras, tá? Que é aquilo. A maioria acho que não tá a fim de assistir um vídeo inteiro sobre a paleta da Danessa, ou tá? Eu realmente acho que não. Posso estar enganada, mas eu acho que não. Eu tô com a unha grande, eu vou pegar o pincel e quero aplicar essa aqui. Bem aqui, ó, no cantinho interno. Ai, coisa linda, ela é mais flocada. E é isso, aqui a gente tem texturas de brilho muito diferentes também. Tem desde o flocado ao glitter bem fininho. Negócio artístico mesmo, né? A Danessa tem muito essa veia.
E eu amo ela demais por isso. Fala sério, em coisa de 2 minutos, um olho desse. Entende que a sombra também trabalha sozinha, tu não precisa fazer muita coisa, porque ela já é o evento, né? Ela já é o acontecimento. Ai, tô apaixonada. Enfim, vamos falar de delineador. Delineador importado, que eu recomprei incontáveis vezes, eu realmente não sei quantas vezes eu comprei esse produto, é o 77 da Dona Inglot. Gente, eu ainda não consegui encontrar substituto pra ele que seja 100% igual, sabe? Tem alguns que dão um ótimo quebra-galho, mas igual, com essa textura, com a emoliência que ele tem, com essa pigmentação, ainda não. Então, esse aqui segue invicto desde muitos anos, acho que desde 2012, primeiro ano ali que eu comecei a usar maquiagem com um pouco mais de intenção, eu comprei ele. Agora, máscara de cílios é um item que eu sou muito chata, mas tem algumas importadas que eu realmente acho que valem bastante a pena. A primeira é pra quem quer uma máscara de muito volume mesmo, e que fica muito bonita e que rapidamente vai te dar esse volume, que não resseca com facilidade e que tem uma versão à prova d'água incrível, que é a Hypnose Drama da Lancôme. Eu já tive essa máscara não sei quantas vezes na versão tradicional, até que eu decidi comprar a prova d'água, porque eu tenho muita sensibilidade nos olhos. Por exemplo, eu não posso sair de dia maquiada, e se tiver sol, eu vou começar a lacrimejar. E a querida aguenta o tranco, como poucas que eu já usei, sem contar no efeito dela, que realmente, pra mim, é o ponto forte. Mas também, assim, o ponto da fórmula que ela já vem, sabe? O efeito rápido que ela dá nos cílios. E outra que tá quase se aposentando e terminando, que eu sou apaixonada, especificamente por essa cor. Mas a fórmula da máscara em si também é incrível, é a Lash Clash, de Sephora Beauty. Especificamente na cor marrom, que é a cor 2. Não tem tom 2. Isso aqui dá um volume lindo. Pena que essa aqui realmente tá acabando. Quero usar ela, porque acho que vai ficar muito bonita com essa sombra. Mas eu vou aplicar aqui pra te ver. E considera isso, né? Que ela já tá na rebinha, porque quando ela tava nova, gente, ela entregava tanto. E assim, de novo, pra mim terminar com uma máscara de cílios, com a quantidade de máscara aberta que eu tenho, amigas, é muito difícil, sabe? Porque eu tô sempre testando uma coisa nova, né? E essa aqui foi com Deus, ligeirinho, mesmo sendo marrom, que nem é a cor que eu uso todo dia. Eu uso bastante máscara preta também. Então isso também quer dizer que ela foi muito usada. Eu já estou prontíssima pra encomendar outra. E também para pedir a Bordeaux, acho que é Bordeaux, a Burgundy, né? Que eu vi. Gente, que coisa linda aquela cor. Meu Deus. E assim, é uma das únicas, a única, na verdade, máscara marrom desse tom que eu já testei que dá esse volume e esse efeito que ela dá. Tenho a impressão que elas são mais líquidas, mais aguadas mesmo, e aí por isso, né, elas não têm essa consistência e não dão o mesmo volume que essa aqui. A única máscara marrom que me entrega esse efeito, esse volume com uma camada, entendeu? E essa cor também, que é um marrom mais quente, que eu amo. Agora, contorno labial, eu já até apliquei, porque eu tenho um pra falar aqui, eu nem vou pegar ele pra mostrar, porque eu confesso que eu lembrei dele agora, eu achei que não tinha nenhum, eu falei, não, tem um. Esses são os contornos labiais da MAC, por conta das cores. É uma cartela muito ampla e tu encontra vários tons, que às vezes tu não encontra em outras marcas, então vou deixar a menção do lip liner da MAC. Esse que eu tô usando, sempre que eu tô fazendo swatch, sendo que ele tá na minha boca. Beige Camel, é o Beige Camel da linha Bruna Tavares, tá? Mas só pra mostrar mesmo, né? Porque esse aqui não é importado, mas é maravilhoso. Agora, o tópico batom. A gente tá muito bem servida hoje em dia, né, no mercado nacional. Mas existe um batom em bala que pra mim ainda não foi superado. Porque eu gosto muito dessa fórmula. São os meus batons favoritos desde 2013. Não! Eu acho que 2008, 2009, porque eu tava na faculdade quando eu comprei o meu primeiro Ruby Woo, que era outra textura. Pra mim agora ele tá melhor ainda, porque antes era aquele Retro Matte, que é um matte mais seco, que são os Maximum Matte da MAC, que são mates bem confortáveis, aquele batom que desliza na boca. Eu vou aplicar hoje o Honey Love, ele desliza super pigmentado, fica sequinho, mas sem ressecar. Nada de sensorial de ressecamento, diferente daquele Retromate, né, que era bem seco e que ficava completamente grudado na boca. Porém, isso vem com um preço, né? Como ele tem um pouquinho mais de hidratação agora, ele dura um pouco menos do que quando ele era Retromate, porém eu prefiro 1000 vezes hoje em dia. O conforto pra mim vem antes da durabilidade, sabe?
Até porque não adianta pra mim eu estar com batom há muitas horas, mas ele tá todo craquelado, todo seco na minha boca. Eu prefiro reaplicar e ter esse acabamento, esse efeito e esse conforto do que só durabilidade pela durabilidade, sabe? E pra mim, de fato, amigas, eu tenho muitos batons da MAC, tá? Muitos, muitos mesmo, eu já recomprei diversas vezes. Tanto as cores quanto a fórmula dos batons bala deles, pra mim. Ai, é um sonho, é imbatível. Eu amo demais, demais. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo dos meus batons da MAC. Vocês acham que seria legal? Um vídeo mais longo mostrando todas as cores? Ou talvez eu consiga fazer um mais curto, né? Mas é que são muitos, acho que não tem como. Me conta também, tá? Mas eu acho que falamos de tudo, né? Acho que só faltou gelzinho de sobrancelha, que de fato não tem nenhum importado que eu te diria assim, meu Deus, isso é um clássico, eu compro e recompro, não tem. Delineador líquido, que é a mesma situação, apesar de eu gostar muito de vários, mas também não tem nenhum que eu ache assim insubstituível. Inclusive, se vocês tiverem algum pra me indicar, me deixem aqui nos comentários, porque é uma categoria que eu quero explorar mais, sabe? Eu tô meio por fora também de delineador líquido. E aí a gente vai falar de fixador de maquiagem. E aí eu tenho dois. Um eu quero fazer uma menção honrosa, porque o meu já acabou e como não vende mais do Brasil, realmente eu não comprei mais, acabei esquecendo de redirecionar nos meus últimos pacotes, nas minhas últimas encomendas, que é o All Nighter da Urban Decay. Ele é um dos melhores fixadores da história da maquiagem, na minha opinião. Ele realmente fixa a maquiagem sem ficar desconfortável, de um jeito muito diferente de tudo que eu já testei. Mas mais recentemente, eu comprei o Airbrush Flawless Setting Spray da Charlotte Tilbury e eu tenho testado desde então e eu gostei. É aquela velha história, eu queria dizer que não presta, que nem é tão bom assim, mas seria mentira, né? Vou até aplicar aqui porque eu vou sair, tá? Vou num sushi, vou jantar belíssima, assim. Variar, eu vou usar essa make, eu tô muito feliz, né? Porque é só com os produtos favoritos da minha vida. Então, tu viu que eu dei uma boa carcada, né? Esse também é um segredo pro fixador funcionar. Tu tem que realmente aplicar em todos os quadrantes aqui do rosto e deixar uma boa quantidade de produto na superfície e esperar a pele absorver. Esse fixador realmente faz muita diferença. Eu usei ele em dias muito quentes e eu notei uma diferença significativa de pelo menos umas 2, 3 horas a mais, com bases que eu já sabia que ficariam um pouquinho mais brilhantes na minha pele depois de um tempo, ou que demonstrariam algum tipo de enfraquecimento ao longo das horas de uso, e eu achei que ele ajudou a segurar bem, tá? Pra mim, 2, 3 horas é bastante coisa. Eu acho que muito mais do que isso, nenhum que eu tenha usado faz. Acho que seria meio que milagre. Mas pra mim já tá bom demais. Não sei se vocês já usaram, eu sinto também que ele é tipo um híbrido entre um fixador mais forte, estilo formadores de filme, com um Fix Plus da MAC, que dá aquela hidratada, dá aquele viço que mistura, derrete bem a maquiagem e deixa ela mais misturada, sabe? Então, eu gosto disso também, do efeito que ele dá na pele e da duração que ele dá pra maquiagem. Então, pra mim, esse é o meu novo fixador favorito. E o da Urban Decay é o, assim, OG, realmente insubstituível. Até hoje, inclusive, eu lembrei com esse vídeo que eu preciso encomendar na minha próxima encomenda lá na Rosalima Shop. Porque ele é maravilhoso de verdade, assim. Ele é diferente desse da Charlotte também, tá? Eu não sinto... Eles são muito parecidos, mas eu não vou conseguir descrever tão bem sem ter ele aqui. Eu teria que ter agora, porque já faz um tempo que eu não tenho. Então eu só lembro que ele faz durar, mas o sensorial na pele mesmo, vou ser sincera, eu me esqueci. E eu espero não ter esquecido de nada, mas tá aí o nosso filme de maquiagens importadas que realmente valem o preço. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Ficou muito longo, amiga. Quero muito saber se tu assistiu até aqui. Se tu ficou, tu comenta a hashtag sushizinho, que é pra onde eu tô indo agora, tô indo pro sushi. Aí eu sei que tu assistiu até agora pra saber da fofoquinha, que eu vou usar, aproveitar essa belíssima maquiagem pra encher minha pancinha de sushi, que é só minha comida favorita, comida japonesa, né? Então, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer. Já tô pensando em outras ideias de listas pra trazer aqui pra vocês, porque realmente é um tipo de vídeo que eu acho que é muito útil e te ajuda a filtrar os produtos. Um mercado que tem lançamento todo dia, que a gente fica até meio doida sem saber o que testar. Primeiro, eu fico muito feliz de poder ser esse filtro pra vocês. Espero que vocês também estejam gostando. Como eu já falei ao longo do vídeo, deixa tuas sugestões de conteúdos nos comentários. Já deixei mais do que claro, né? Que eu leio, que eu printo e que eu tiro muitas ideias dos pedidos e demandas de vocês, porque
porque vocês que me assistem, que têm dúvidas, não tem ninguém melhor do que vocês pra me ajudar a co-criar os conteúdos aqui que sejam interessantes pra vocês assistirem. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, não esquece do meu like, de te inscrever aqui no nosso canal, caso tu ainda não seja inscrito, pra ajudar a nossa família a crescer, a chegar em mais pessoas também. Por hoje é isso, né? Acho que tá mais do que bom, tu não deve mais aguentar me ver falar, mas se tu ainda aguentar um pouquinho, me segue lá nas redes vizinhas. Tudo oficial Duda Fernandes. Eu estou contigo por lá nos dias que eu não apareço por aqui, tá bom? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!